Meu nome é Caio, e durante muito tempo eu fui daqueles que não acreditavam em nada sobrenatural. Sempre achei que as histórias assustadoras eram invenções para passar o tempo ou assustar os mais impressionáveis. Até a noite em que parei em um posto de gasolina que, juro por Deus, não deveria estar ali. Era uma viagem longa. Eu havia saído tarde demais e tentava chegar ao destino antes do amanhecer. A estrada era velha, de asfalto rachado, cercada por mato alto e uma escuridão tão densa que parecia querer engolir o carro. Quando o sinal do rádio começou a falhar, fiquei sozinho com o som do motor e o vento zunindo pelas frestas da janela. Estava com o tanque na reserva e meu estômago já se apertava de ansiedade. Foi então que vi uma placa à frente, um posto de gasolina. Apenas 2 quilômetros, dizia a placa enferrujada. Achei estranho, pois não me lembrava de nenhum posto naquela rota, mas o alívio de poder abastecer me fez ignorar o desconforto. Cheguei ao posto alguns minutos depois. Ele estava completamente vazio. Aquelas luzes amareladas e trêmulas lançavam sombras longas pelo chão. Havia 3 bombas de gasolina antigas, descascadas e cobertas de sujeira. A única coisa que funcionava perfeitamente era um velho poste iluminando uma cabine telefônica logo à frente. Desci do carro devagar, sentindo o ar pesado ao meu redor. Nenhum som. Nada de grilos, vento ou outros carros. Só silêncio. Caminhei até uma pequena loja de conveniência ao lado que parecia abandonada. As janelas estavam encardidas, mas lá dentro, atrás do balcão, vi alguém. Era um homem, ou pelo menos parecia um. Estava de costas, imóvel, com a cabeça baixa, como se estivesse olhando algo no balcão. A luz fraca da loja fazia seu corpo parecer quase uma sombra. "Alô?", falei, batendo no vidro. Ele não se mexeu. "Preciso abastecer. Tem alguém aí?", minha voz soou mais alta do que eu pretendia. Foi então que o telefone da cabine tocou. Um som agudo, que pareceu atravessar o silêncio e ressoar dentro da minha cabeça. Olhei para a cabine, congelado. Um telefone público, em pleno 2024, no meio do nada, tocando. A campainha continuava insistente, cada vez mais alta. Não sei o que me deu, mas senti que precisava atender. Era como se o som estivesse me chamando, me puxando. Caminhei até a cabine lentamente, o chão parecendo cada vez mais distante a cada passo. Abri a porta e peguei o telefone com a mão trêmula. "Alô?", Por um instante, silêncio. Então uma voz rouca, quase como um sussurro, veio do outro lado. "Por que você parou?". Meu coração gelou. "Quem tá falando?", perguntei, a voz quase falhando. A voz repetiu, mais lenta dessa vez. "Por que você parou?". Olhei para trás, para a loja de conveniência, e o homem que estava lá dentro agora tinha virado. Seu rosto estava coberto de sombras, mas seus olhos brilhavam de um jeito doentio. Ele estava me olhando, imóvel. O telefone começou a chiar, e então uma respiração, pesada, longa, tão perto que parecia estar do meu lado. "Vá embora, agora", disse a voz. Larguei o telefone e corri para o carro. Minhas mãos tremiam tanto que demorei a colocar a chave na ignição. Quando finalmente o motor ligou, acelerei para fora dali sem olhar para os lados. Pela janela, pude ver o homem parado na entrada da loja, ainda imóvel, ainda olhando para mim. Mas agora havia outros. Silhuetas surgindo no escuro, paradas perto das bombas, perto da estrada, como se tivessem acabado de sair do chão. Dirigi sem parar até encontrar um posto real, cheio de luzes e movimento. Quando contei o que aconteceu para o frentista, ele me olhou estranho. "Cara, não existe posto nenhum naquele trecho", ele disse. "Aquela área está fechada desde os anos 90, depois de um incêndio. Um caminhão-tanque explodiu e matou todo mundo que trabalhava lá." Olhei no mapa, e de fato, o lugar onde parei não constava em nenhum registro. É como se o posto nunca tivesse existido. Desde aquela noite, o som de telefone tocando me deixa arrepiado, porque sei que, em algum lugar naquela escuridão, aquela cabine ainda está lá, esperando outra pessoa parar. E se um dia você ouvir o telefone tocar em um lugar onde não deveria, não atenda, apenas saia. Meu nome é Rafael,
E o que aconteceu comigo em uma viagem há alguns anos ainda me atormenta nas noites em que fico sozinho. Lembro como se fosse ontem da noite em que tudo mudou. Uma noite simples, que deveria ter sido só mais uma volta para casa depois de uma viagem ao interior. Eu dirigia por uma estrada longa e deserta. O relógio marcava 2 horas da manhã e eu já começava a sentir aquele peso nas pálpebras. Não havia carros, não havia casas. Só o silêncio absoluto e o ronco do motor quebrando a escuridão. Foi então que avistei um posto de gasolina no horizonte. Parecia meio antigo, como algo saído de outra época, mas estava iluminado, e eu não podia me dar ao luxo de ser exigente. Estava com o tanque quase vazio e precisava de gasolina. Encostei o carro ao lado da bomba número 6 e olhei ao redor. Não havia nenhum frentista à vista, apenas o som fraco de um rádio chiando em algum lugar. Decidi descer e ver se encontrava alguém. A loja de conveniência tinha uma única luz fluorescente que piscava intermitentemente, lançando sombras que se moviam pela fachada de vidro. "Tem alguém aqui?" gritei, a voz ecoando pelo silêncio. Nada. Olhei de novo para o carro e vi algo que fez meu estômago gelar. Todas as outras bombas tinham algum sinal de ferrugem, poeira acumulada e desgaste do tempo. Todas, exceto a bomba número 6, que parecia quase nova, brilhando sob a luz fraca, como se tivesse sido usada há pouco tempo. De repente, o rádio chiando parou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Foi então que ouvi passos. Lentamente virei a cabeça e vi um homem saindo de trás da loja. Ele era alto, magro e usava um macacão sujo de frentista. Seu rosto, porém, estava meio escondido pela sombra do boné. Ele andava devagar, com as mãos nos bolsos, e parou a poucos metros de mim. "Preciso de gasolina", falei, tentando soar firme. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então, com um movimento lento, apontou para a bomba número 6. Seu dedo magro tremia levemente. Sem saber o que fazer, caminhei até a bomba e comecei a abastecer. O silêncio era absoluto. Não havia grilos, não havia vento, apenas o som da gasolina fluindo e a respiração pesada do homem atrás de mim. Quando olhei de relance para a loja, vi algo que me fez largar a mangueira. Havia uma pessoa parada atrás do vidro da loja de conveniência. Uma mulher. Seu rosto estava pálido, quase cinzento, e seus olhos estavam fixos em mim. Ela não se mexia, não piscava, apenas me olhava. Virei rapidamente para o frentista, mas ele não estava mais lá. O chão onde ele havia parado estava vazio, como se ele nunca tivesse existido. Um som metálico ecoou perto da bomba, como uma porta se abrindo. Olhei para o carro e vi algo que congelou meu sangue. A porta do banco traseiro estava entreaberta. Não, murmurei, sentindo meu corpo tremer. Subi no carro sem nem olhar para trás e bati a porta com força. Liguei o motor e acelerei, deixando o posto para trás. Mas algo estava errado. Quando olhei pelo retrovisor, vi que a bomba número 6 ainda estava lá, iluminada como um farol. E atrás dela, o frentista e a mulher, ambos parados, olhando para mim enquanto eu sumia pela estrada. Pensei que tinha escapado, mas foi só quando cheguei em casa e saí do carro que percebi. O banco traseiro estava manchado de algo escuro e pegajoso. E no tapete, havia uma marca de bota suja de lama, como se alguém tivesse estado ali comigo. Nunca mais voltei por aquela estrada, e juro que até hoje, toda vez que vejo uma bomba de gasolina número 6, sinto que algo ou alguém ainda está me observando. Meu nome é André, e até hoje evito falar sobre aquela noite. É engraçado como coisas simples, como parar em um posto de gasolina, podem virar o tipo de memória que assombra você para sempre. Eu tinha saído tarde do trabalho, como sempre, e estava voltando para casa por uma estrada deserta. Meu tanque estava quase vazio, então, quando vi o brilho distante de um posto de gasolina, senti um alívio imenso. Era um daqueles postos antigos, meio caindo aos pedaços, com letreiros apagados e uma iluminação precária. Parei o carro ao lado de uma bomba velha, desliguei o motor e desci. Uma luz fraca piscava sobre a loja de conveniência, dando ao lugar um ar abandonado. Ainda assim, vi uma figura através das janelas embaçadas da loja, um frentista, parado atrás do balcão, aparentemente esperando. Que sorte, pensei. Entrei na loja. Um sino velho tocou acima da porta, um som agudo que ecoou no silêncio.
O lugar era pequeno, com prateleiras empoeiradas e uma geladeira antiga que fazia um ruído baixo. O frentista estava parado, imóvel, usando um uniforme sujo e desbotado. Ele era alto, magro demais, e o chapéu cobria boa parte do rosto. "Boa noite, preciso abastecer", falei, tentando soar casual. Ele não respondeu. Só ficou ali, imóvel, com os olhos fixos em mim. O ar estava pesado, como se algo estivesse errado com o lugar. Mas o pior foi o cheiro. Uma mistura de gasolina velha, ferrugem e algo mais. Podre. "Senhor", insisti. Lentamente, o frentista levantou o braço e apontou para fora, indicando a bomba. Saí da loja, sentindo um calafrio subir pela espinha. Quando olhei para o carro, vi algo que não estava lá antes. Uma mulher. Ela estava sentada no banco do passageiro, olhando para frente completamente imóvel. Parei no meio do caminho, o coração disparado. O rosto dela estava pálido, quase sem vida, e o cabelo caía como uma cortina negra sobre os ombros. Ela não parecia respirar, não se mexia, mas estava ali, dentro do meu carro. Corri até a bomba, sem tirar os olhos do carro, e comecei a abastecer com mãos trêmulas. Enquanto o tanque enchia, a mulher virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram vazios, escuros como o fundo de um poço. "Não é real", murmurei para mim mesmo, forçando o olhar para longe. Assim que terminei de abastecer, entrei no carro com uma mistura de medo e desespero. O banco do passageiro estava vazio. A mulher tinha sumido. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o cansaço me pregando uma peça. Liguei o motor e preparei-me para sair. Mas quando olhei para a loja de conveniência, o frentista estava parado na porta, me observando. Então, lentamente, ele tirou o chapéu. Seu rosto era errado. A pele parecia estar derretendo, com olhos afundados e um sorriso que se alargava além do natural, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca à força. Dei partida e acelerei sem olhar para trás. O posto ficou para trás, sumindo na escuridão da estrada. Quando cheguei em casa, ainda sentindo o cheiro de gasolina no carro, fui checar no mapa onde aquele posto ficava. Não havia registro dele em lugar nenhum, como se nunca tivesse existido. Dias depois, contei a história a um amigo que cresceu naquela região. Ele ficou sério e disse: "Esse posto foi fechado nos anos 80. Um frentista morreu lá depois de um vazamento de combustível. O incêndio queimou ele e uma mulher que estava esperando carona. Dizem que de vez em quando eles voltam, esperando o último cliente. Desde então, nunca mais parei em postos durante a madrugada. Se um dia você vir um posto isolado, com luzes tremeluzindo e um frentista esperando, passe direto. Porque você pode não estar sozinho quando voltar para o carro." Me chamo Lucas e por mais que eu já tenha vivido algumas experiências estranhas na vida, nenhuma delas se compara ao que aconteceu comigo em um posto de gasolina à beira de uma rodovia. Antes de contar essa história, preciso avisar: se você costuma viajar à noite e parar em lugares desolados, talvez pense 2 vezes depois de ouvir o que vou dizer. Tudo começou em uma viagem de madrugada. Eu havia saído tarde do trabalho e, por conta do cansaço acumulado, resolvi pegar a estrada direto para casa, cortando o caminho por uma rodovia pouco movimentada que cruzava uma área rural. A madrugada estava escura e úmida, a estrada deserta. Eu sentia aquele peso nos olhos, o cansaço me puxando, e sabia que precisava parar. O tanque também estava quase vazio, então foi um alívio ver a placa de um posto de gasolina alguns quilômetros à frente. Quando o posto surgiu à vista, percebi que estava completamente abandonado. As luzes dos totens estavam apagadas, as bombas de combustível enferrujadas, e a loja de conveniência era só uma sombra no meio do vazio. Apesar disso, uma única lâmpada fluorescente tremeluzia acima de uma das bombas, como se alguém ainda estivesse por lá. "Melhor do que nada", murmurei, tentando ignorar o desconforto que me tomou. Encostei o carro ao lado da bomba, desliguei o motor e desci. A noite estava silenciosa demais, tão quieta que o único som era o das folhas secas sendo sopradas pelo vento. Uma sensação de que algo estava errado me tomou por completo, mas eu precisava resolver o tanque. Olhei ao redor. Não havia ninguém. Porém, no meio daquela escuridão, algo chamou minha atenção. Um pequeno escritório no canto do posto, com uma janela suja e a luz interna fraca.
Lá dentro, uma figura estava sentada. Era um homem. Ele parecia estar usando um macacão de frentista, com o rosto coberto pelo que parecia ser um boné ou chapéu. Não se mexia, não parecia me notar. Caminhei até a janela, batendo de leve no vidro. "O senhor está aí?" perguntei, tentando soar tranquilo. Ele não respondeu, nem se moveu. Seus ombros estavam caídos, e ele parecia olhar para a mesma direção, sem piscar. Algo naquela imobilidade era errado. Era como se ele nem estivesse realmente vivo. Resolvi dar um passo para trás, o coração começando a bater mais forte. Foi aí que ouvi um barulho atrás de mim, um chiado baixo como um rádio fora de sintonia. Virei o corpo rapidamente, e a cena que vi me gelou até os ossos. A bomba de combustível que eu havia encostado começou a soltar um som estranho, como se estivesse funcionando sozinha. O ponteiro do medidor começou a girar, mesmo sem que ninguém estivesse abastecendo. Voltei os olhos para o escritório. O homem ainda estava lá, mas dessa vez sua cabeça estava virada para mim. Eu não vi o momento em que ele se mexeu. Um segundo antes, ele olhava para o vazio. Agora, estava me encarando. Seus olhos eram errados, vazios, totalmente pretos, como se fossem poços sem fundo. Tentei voltar para o carro, mas ao dar o primeiro passo, ouvi algo atrás de mim novamente. Passos. Não tive coragem de olhar. "Isso não está acontecendo", sussurrei, correndo para o carro. Assim que entrei e bati a porta, olhei para o escritório pela última vez. O homem não estava mais lá. A lâmpada sobre a bomba apagou-se de repente, mergulhando tudo em completa escuridão. Tentei ligar o carro, mas a chave girava em falso. E então, toque, toque, toque. Alguém bateu na janela ao meu lado. Virei o rosto lentamente, trêmulo, e o vi. O frentista estava ali, de pé, o rosto colado no vidro. Seus olhos eram apenas escuridão, e ele sorriu, um sorriso que era largo demais, impossível para um ser humano. Gritei, girando a chave com força até o motor finalmente pegar. Acelerei e saí dali o mais rápido que pude, olhando pelo retrovisor. Não havia sinal dele, nem do posto. Apenas a estrada vazia e interminável atrás de mim. Quando cheguei à cidade mais próxima, parei em um posto real, cheio de luzes e pessoas. Contando o que aconteceu, o atendente me olhou sério. "Você parou no posto velho?" Ele perguntou, franzindo a testa. "Aquilo foi fechado há mais de 20 anos. Dizem que o frentista de lá morreu em um incêndio. Às vezes, ele ainda aparece, procurando alguém para manter a companhia. Desde aquela noite, nunca mais viajei sozinho de madrugada. E se você estiver na estrada tarde da noite e vir um posto abandonado, com uma luzinha tremeluzindo, não pare, apenas continue." Se gostou desse relato, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo, se a escuridão deixar.